Na manhã desta terça-feira, durante o programa Conversa com o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva criticou a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Na manhã desta terça-feira, durante seu programa semanal Conversa com o Presidente, diretamente da África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a importância da África no BRICS. Além disso, o presidente afirmou que a principal pauta do BRICS, tanto agora na África como ano que vem na Rússia, em 2025, no Brasil, será a desigualdade. E eu espero que a gente coloque a luta contra a desigualdade como tema principal. Quando for para o Brasil, o tema principal é a gente acabar com a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário. Ou seja, é tudo desigual num mundo em que poucos têm muitos e muitos não têm nada. Durante a conversa, o presidente voltou a criticar o formato adotado pelas Organizações Unidas e afirmou que a ONU não tem muita representatividade. Hoje a ONU tem pouca representatividade, ela não consegue cumprir quase que nenhuma tarefa. Hoje o Conselho de Segurança não decide mais nada porque tem o direito de veto e os membros do Conselho de Segurança fazem o que querem. E nós precisamos utilizar a ONU para tentar encontrar paz no mundo. A ONU precisa ser muito forte, até porque, eu vou dizer uma coisa para o brasileiro, o show é, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Lula também criticou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ressaltando que possivelmente o Fundo Monetário Internacional tem relação com a crise econômica na qual a Argentina atravessa atualmente. Eu fico às vezes irritado, Shoa, porque quando houve a crise em 2008 nos países ricos, o FMI não se manifestou. Até parecia que o FMI não existia. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe, quando na verdade ele deveria ajudar. Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um cabresto. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI. E em seu discurso no BRICS, na tarde desta terça-feira, o presidente Lula defendeu a entrada de novos membros no grupo, além de afirmar a importância de um banco e uma moeda unificada nos negócios internacionais. Durante seu discurso no Fórum Empresarial do BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a existência de um banco unificado e uma moeda única para transações internacionais. A decisão de estabelecer um novo Banco de Desenvolvimento representou um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Além disso, o presidente brasileiro apresentou o plano de transformação ecológica, onde ofereceu recursos e parcerias à África e ressaltou a pertinência em cobrar das empresas aéreas dos países do BRICS que ofereçam voos diretos de São Paulo a Joanesburgo, na África. É inexplicável que ainda não tenhamos voos diretos entre São Paulo e Joanesburgo, Cairo ou Dakar, essenciais para o aumento do fluxo de pessoas, comércio e turismo. É muito pertinente a proposta do Conselho Empresarial dos BRICS do estabelecimento de um acordo multilateral de serviços aéreos do grupo, contando com as principais autoridades nacionais de transporte de aviação. O depoimento tão aguardado do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, no início do governo Lula, está marcado já para a próxima semana. Já nesta quinta-feira, o militar Luiz Marcos dos Reis, sargento que movimentou dinheiro para a conta de Mauro Cid, será ouvido na Comissão Parlamentar Mista do dia 8 de janeiro. Antes de entrar para a reunião com parlamentares da base aliada do governo Lula e da oposição para definir os requerimentos votados na sessão desta terça, o presidente da CPMI, Arthur Maia, disse a jornalistas que a comissão vai ouvir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional,
o general Gonçalves Dias no dia 31 de agosto, próxima quinta-feira. Já nesta quinta, a CPI vai ouvir o militar Luiz Marcos dos Reis, um dos ajudantes de ordem da presidência da República no governo Jair Bolsonaro. Reis é apontado como responsável por movimentação atípica de recursos financeiros que tiveram como destinatário o coronel Mauro César Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Gonçalves Dias comandava o GSI quando Lula assumiu a presidência, mas deixou o cargo após a divulgação de imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, nas quais ele aparecia no local no dia dos atos golpistas. A oposição afirma que houve omissão por parte do governo atual na segurança do Palácio do Planalto, um dos prédios invadidos e depredados pelos vândalos bolsonaristas radicais. O Supremo Tribunal Federal tornou a deputada federal Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma e constrangimento. A ação analisa o episódio em que a parlamentar perseguiu um homem com uma arma de fogo em punho na véspera do segundo turno. O Supremo Tribunal Federal tornou a deputada Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. No julgamento, 9 ministros votaram a favor do recebimento da denúncia, apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a parlamentar. O ministro Nunes Marques se posicionou pela rejeição da denúncia. Já André Mendonça avaliou que não cabe ao STF analisar o caso. A denúncia se refere a um episódio de outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, quando Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Lula em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Na ocasião, ela perseguiu e ameaçou o homem com uma arma em punho. A PGR solicitou que a Suprema Corte condene a deputada a uma multa de R$100 mil por danos morais coletivos, além da decretação da pena de perdimento da arma de fogo utilizada no contexto criminoso e do cancelamento definitivo do porte de arma. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, destacou que, embora Carla Zambelli tenha porte de arma, ela agiu fora dos limites da defesa pessoal em contexto público e ostensivo. Ainda mais às vésperas das eleições, em tese que pode significar responsabilidade penal. Agora, a deputada apresentará a defesa e as provas do caso serão coletadas. O julgamento ocorre apenas após essas duas fases. E depois do intervalo, você confere. Secretaria Nacional do Consumidor instaura processo pedindo explicações à agência de viagens 123 Milhas após a suspensão de pacotes e prejuízos aos compradores. Pastor Silas Malafaia volta a chamar o ministro Alexandre de Moraes de ditador. O Brasil News volta já.